Até! próxima. Valeu, Rafael Prates nos atualizando sobre os jogos de futebol. Vamos voltar então a falar sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Nós estamos com o Rubens de Siqueira Duarte, professor do programa de pós-graduação em Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, e ele é coordenador do Laboratório de Análise Política Mundial, o Lab Mundo. Professor Rubens de Siqueira Duarte, muito boa noite. Boa noite, Tânia. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Obrigada igualmente. Bom, vamos falar dessa tragédia, né, humanitária que nós estamos assistindo diariamente no desenrolar dos acontecimentos da guerra entre Israel e o Hamas. Antes de mais nada, existem regras para uma guerra? Até para uma guerra tem que seguir alguns princípios? E quem estabelece essas regras? Antes da gente detalhar quais são as regras. Existe sim, obrigado, ótima pergunta, existe sim regras, até em guerras existem regras, e essas regras são para proteger os civis, né? São as pessoas que não são combatentes, que muitas vezes não tem nada a ver com os conflitos, com as hostilidades, e estão no meio do fogo cruzado, né? Sofrendo com isso. Então, essas regras que existem na guerra, né? Que são os direitos, né? O direito dentro da guerra, existe e são para proteger essas pessoas, né? Para aliviar o sofrimento humano. Então, apesar dessas regras existirem, você perguntou também quem é que faz essas regras, né? Quem é que estabelece essas regras. E aí, apesar de eu ter um passado jurídico, eu sou professor de Relações Internacionais. Então, eu tenho que falar aqui para você que o direito e a sua aplicação refletem as assimetrias de poder mundial. Ou seja, o direito vai funcionar mais para algumas pessoas do que para as outras, mais para alguns estados do que para os outros, e também a sua redação vai proteger mais algumas pessoas do que os outros. Infelizmente, o direito humanitário não é diferente. Então, apesar da regra escrita estar bem clara, a sua aplicação nem sempre vai ser. Então a gente vai ver nos próximos dias uma briga, né, de justificativas, de explicações pelos atos para justificar algumas barbáries que a gente está vendo dos dois lados, né? E quem vai decidir se é um crime de guerra ou não, se é um crime contra a humanidade ou não, é a política, né? Então isso pode ser um pouco frustrante também no final. Que é o Conselho de Segurança da ONU? Também, mas tem outras instituições, como, por exemplo, o TPI, né, o Tribunal Penal Internacional, que a gente viu, a última grande notícia que a gente teve do TPI foi quando ele agiu para condenar o Putin. Eu acho que os nossos ouvintes se lembram disso. O TPI foi muito rápido para condenar o Putin por crimes de guerra, e ficou até aquela questão, né, se o Putin vai poder viajar para fora do país, não vai, se ele pisar, né, na cúpula dos BRICS, que foi na África do Sul, se ele seria preso, né? Enfim, toda essa questão. Então, é o Conselho de Segurança que define algumas ações da ONU, mas esse julgamento jurídico vai para a parte do TPI. Ou seja, mas tudo isso fica à mercê do jogo político, né? Países que têm peso geopolítico influenciam de acordo com seus interesses. Ou seja, não seremos otimistas em relação a isso, né? Nesse caso, considerando Israel especificamente. Eu acho que a gente tem que ser esperançoso, né? Claro que a gente está falando de um Estado que geopoliticamente tem muita capacidade, tem muito poder e tem muitas alianças, né? E o outro lado a gente vê um grupo terrorista irregular que também faz hostilidades que desrespeitam também em vários momentos os direitos na guerra, né? Os direitos humanos. Como isso vai ser, como se vai se desembocar, é muito difícil de prever, né? Eu julgo, né, pelo passado, pela história e pelo peso político que Israel tem, que condenações contra Israel serão mais difíceis. Mas não importa nesse momento, Tânia, quem está mais errado, né? Quem está infringindo mais o direito internacional. O que importa é a vida. A gente está no meio de uma crise e o direito internacional, nesse momento, para funcionar, ele tem que aliviar o sofrimento humano,
Né? As convenções internacionais, como disse, sobre direitos humanos, são sobre isso, sobre aliviar o sofrimento humano, ou seja, a busca de solucionar a crise. Depois, sim, né? Depois que a crise for passada, todos os episódios de respeito aos direitos humanos, a gente espera que sejam julgados, que sejam analisados. Quer dizer, hoje a prioridade seria estabelecer ações humanitárias, né? Que os países se mobilizassem para isso. Ou deveria ser, né? Ou deveria ser. Infelizmente, não é muito o que a gente vem vendo. A gente Não está é. vendo uma situação uma atmosfera muito propícia para desumanizar o outro. Né? Então, um ódio tão grande, uma polarização muito, muito grande, que tem raízes históricas, mas também tem raízes em eventos bárbaros que aconteceram agora, e que sejam uma punição coletiva. Ou seja, um lado, né, tenta eliminar o máximo possível do outro, tentando não, mas às vezes com dificuldade de distinguir quem é civil, quem é combatente, quem não é. Né? E isso, do lado dos palestinos, chega a ser até mais grave, porque Hamas não é eleito. Né? Não é um Então, governo. isso que eu ia te Né? Ele não perguntar. representa os Hamas não é um palestinos. Estado, né? Hamas não é um governo, é um grupo É um grupo. extremista que praticou atos de terrorismo terríveis. O que Hamas fez foi terrível. Ele não se enquadra Correto. em crime de em guerra? É outra categoria? Não, ele atua, ele faz crimes de guerra. Mesmo que eles não tenham assinado, o Hamas não tenha assinado o tratado do TPI, né, do Tribunal Penal Internacional, a Palestina assinou. Israel não assinou, mas a Palestina assinou. Então, Autoridade todos os crimes de nacional. guerra, isso. Hum. Né? Então, todos os crimes de guerra que sejam feitos por palestinos ou em território palestino estão sujeitos à jurisdição do TPI. De Israel, não, porque como ele não assinou o TPI, ele não é obrigado legalmente pelo direito internacional a entregar nacionais de sua nacionalidade, seus nacionais para o TPI para cumprir pena. A Palestina assinou e Israel não assinou. Perfeito. Ah, tá. Então Israel Mas como está você disse, na desobrigado. Palestina, na figura da Autoridade Nacional Palestina, né, uma vez que há a questão se a Palestina é um Estado Uhum. do jeito É, clássico ou não, né? que aliás é a Weberiano. questão que leva a esses mais de 70 anos de conflito, né? A não reconhecimento. Então, uma vez que Israel não assinou esse tratado, desse tratado ele não pode ser responsabilizado, porque ele não é signatário. Né? Ele pode até ser julgado, só que ele não tem a responsabilidade de entregar seus nacionais. Uma coisa muito semelhante, se você me permitir, Tânia, Sim. fazer o paralelo que aconteceu com a Rússia. Né? A Rússia também não assinou o TPI. Tá? Os Estados Unidos também não assinou o TPI. Então, houve um crime de guerra. Né? O TPI teve o julgamento, né, em um tempo recorde, com uma questão, com um procedimento até questionável, mas julgou que o Putin teria cometido crimes de guerra. Apesar da Rússia não ter assinado o tratado que consolidou, que criou o TPI, ele foi julgado ainda assim e foi condenado ainda assim. Uhum. Né? Ele tem um mandato de prisão para o Putin. Sim. Agora, a Rússia, como Estado, não tem obrigação Entendi. legal, pelo direito internacional, de entregar Entendi. um nacional seu, porque não tem Porque não assinou. essa ratificação, essa assinatura do Tratado Internacional. Entendi. Professor Rubens de Siqueira Duarte. Bom, pegando aqui o caso específico de Israel e Hamas. Hamas fez um ataque brutal, né, no sábado, todos nós sabemos, e Israel respondeu. Ele tem o direito de responder, certo? Uma vez que ele foi atacado. Sim, pela Carta da ONU tem o direito a responder. Né? Qualquer reação, qualquer agressão pode ser respondida. E agora, como responder ao Hamas, que está ali no meio da população, usa a população como escudo, que é o que eles fazem, sem comprometer a vida de civis? Isso é uma missão muito difícil. Né? Existe um artigo da Convenção de Genebra que proíbe o uso da população civil, né, como escudo humano. Isso também seria um ato de guerra. Né? E nesse caso, o uso consciente, o que Israel vai argumentar? O uso consciente desses civis como escudo humano
né, impedindo a campanha militar, desconfigura o impedimento de ações militares naquele momento, mesmo que deveria, né, Israel deveria ter uma preocupação com seus civis. Isso vai ser questionado, né, porque de fato é uma subjetividade muito grande, né, até que ponto aquela pessoa lá tem a liberdade de sair. Né? Às vezes estão sendo lá porque não tem onde sair, não tem onde ir, não tem onde se abrigar, e, enfim, eles ficam lá porque, enfim, eles precisam morar em Não, algum lugar, né? Precisam ter acesso à ele, alimentação, à água. e eles já não têm para onde ir porque há um cerco, e não é de hoje, a Gaza, feito por Israel. Então, já temos uma situação prévia também, né? Essa situação prévia da invasão de Israel no território palestino, de crimes que já tinham sido cometidos anteriormente por Israel, isso entra quando se vai analisar uma questão de guerra, como a que está acontecendo agora, ou a análise passa a ser de sábado para cá? Não, na minha opinião, tem que ter uma leitura do contexto. Né? A situação, a crise não surgiu do nada. Na verdade, a gente está em um momento de pico. Né? Mas a gente pega a quantidade de mortos e de ataques terroristas, inclusive a instituições, né? A abrigos, a hospitais, a escolas, a mesquitas, que também são proibidos pela Convenção de Genebra, acontecem há muito tempo. Né? E outra coisa que a gente tem que observar, que é verdade, Israel cria uma situação de restringir a locomoção daquela população, mas não é o único. Né? Tem outros países limítrofes que também dificultam essa movimentação. A gente vê hoje o caso, por exemplo, do Egito. Né? O presidente Lula ligando para o presidente do Egito, pedindo, pelo amor de Deus, para deixar os brasileiros saírem de Gaza e irem para o Egito para serem resgatados. Isso sendo dificultado. Né? E a mesma dificuldade que a gente vê na criação Opa. de corredor humanitário clara do direito internacional, ter um corredor humanitário, porque o corredor humanitário é por onde os civis saem, mas também é por onde chega o caminho que chega a ajuda humanitária, onde ela entra. Né? Então, se tiver civil precisão de água, precisão de comida, precisão de remédio, precisão de oxigênio, né? É pelo corredor humanitário que entra. Né? Então, é um corredor que tem dois lados, né? O pessoal saindo da zona de conflito, e ajuda entrando para quem não está conseguindo sair. Mas também é sabido que esse corredor gera uma oportunidade Será que ele volta? para o uso. Travou, Opa, eu caí? travou, agora voltou. Esses corredores humanitários também geram oportunidade para o uso irregular dele. Né? Eu vou tentar reduzir um pouco a velocidade, mas pelo uso irregular dele. Então, quem, por exemplo, gosta de filmes, se lembra daquele filme O Senhor da Guerra, onde o protagonista, que é o Nicolas Cage, ele chega num país para vender armas, e ele fala por onde que nós vamos escoar essas armas para os seus aliados. Né? Ele falou, pelo aquele caminhão. Ué, mas aquele caminhão, né, de ajuda humanitária, a gente tem comida? Assim que a gente tirar comida, a gente bota a arma lá dentro e leva para os nossos aliados. Então, existe também esse uso irregular do corredor humanitário, e talvez seja um dos motivos pelo qual Israel esteja dificultando sua criação. Só que isso, obviamente, agrava a situação dos civis, da né, que, enfim, população. estão sofrendo há muito tempo. E Né? que já Então, estão a sem contagem eletricidade, sem água, porque o próprio governo israelense fechou esse abastecimento. É uma crise gigante, e a contagem de mortes, né, inclusive de crianças, é de chorar ver o número. Né? Óbvio, do lado também israelense, a gente também lamenta a perda da vida. Né? São pessoas jovens que morrem, né? que são desumanizados. Né? Eu falei que, de um lado, Israel olhava para o uso consciente da população civil como
escudo humano, só que do lado Hamas, ele também olha para civis israelenses que estão em áreas ocupadas militarmente e irregularmente, os famosos colonos, e também julga que eles não são civis, porque eles estão sendo conscientemente usados para ocupar uma área irregular e uma política pública de Estado. Uhum. Então, dos dois lados, a gente vai ter essa desumanização, né, do outro, que gera uma crise sem precedentes. É. Eu ia te perguntar isso, você que tem tanta experiência com guerras, né, com conflitos, essa é uma guerra que tem características mais dramáticas do que as que já, né, já de conhecimento público, assim, pelo que a gente tem visto, por essas nuances? Olha, existem algumas guerras, alguns é, momentos da história que são muito tristes, né? Depende do que você chama de crueldade, tá? Então, algumas coisas são simplesmente desumanas. A gente vê o sequestro, o jeito que está acontecendo em Israel e na Palestina agora, bem desumano. Mas a gente também, o ser humano também foi capaz de propiciar algumas coisas horrorosas. Então, o genocídio de Ruanda, por Genocídios, é. exemplo, foi feito basicamente com machadinha. Então, não é uma questão de enviar. Existe um desligamento, né? Um afastamento entre a pessoa que manda um míssil e destrói um prédio inteiro, e, obviamente, pessoas acabam vitimadas lá. Mas, agora, é muito mais cruel você ver um genocídio ocorrendo com facões, né? E a gente já presenciou isso, né? Que Então, aconteceu em Ruanda, né? É. aconteceu em Ruanda, teve um outro genocídio muito famoso também nos Balcãs, que são os dois genocídios que mais apontam para a ineficácia da ONU para prevenir esse genocídio. Talvez a gente esteja vendo um terceiro momento, né, de paralisia das instituições internacionais para resolver alguns Uhum. conflitos que têm necessidade. Agora, é bom dizer, a paralisia não é culpa da ONU, é culpa dos países que querem que a ONU esteja paralisada, né? Então, o veto tem nome. A É. votação no Conselho de Segurança tem nome de quem se abstém e quem vota contra resoluções. Inclusive, a Rússia acabou de propor uma resolução, uma nota para passar no Conselho de Segurança, que, inclusive, para termos de Rússia, estava uma resolução bem razoável, e foi vetada Foi vetado. pelos Estados Unidos, e o Brasil se absteve. Então, o Brasil também está numa situação muito delicada, sendo presidente do Conselho de Segurança nesse momento, né? Porque ele tem que fazer todo um jogo político e atender uma tradição, né, pacifista de priorizar o diálogo, mas, ao mesmo tempo, o Brasil tradicionalmente vota junto com os Estados Unidos nas resoluções de segurança. Uhum. Então, é um jogo de xadrez que o Brasil se vê também bastante amarrado e é difícil achar uma solução ali. Professor Rubens de Siqueira Duarte, agora uma questão sobre genocídio. Fiquei aqui pensando, genocídio pressupõe o extermínio étnico, é isso? Tem Não uma só étnico, conotação étnica? Hum. tem ético, não pode ser religioso, é um grupo de pessoas. É, existem alguns critérios, não vou me lembrar de cabeça quais são, mas existem alguns critérios não somente étnico, mas um grupo de religião, um grupo de etnia, de raça, ou até mesmo um grupo social que se busca exterminar. Que aí é por ódio mesmo. Ou ódio, ou racismo, ou Uhum. político, ou briga por território. A Então, gente nós não pode ver estamos diversas vendo motivações. uma briga por território? Esse Estamos. conflito pode, em algum momento, dependendo de como escalar, esbarrar no genocídio? Infelizmente é uma possibilidade. A gente espera que não aconteça, mas é uma possibilidade sim, né? E é claro, existe também uma questão de o que fazer depois, né? Houve um pedido para que evacuasse parte de Gaza. Existe uma preocupação do que vai acontecer depois, né? Uma crise de refugiados. Essas pessoas não têm mais casa, não têm mais infraestrutura, não têm mais onde estudar, não têm mais onde ser atendidas e não têm onde trabalhar. Então, o genocídio não precisa ser imediato, uma ação imediata
para extinguir uma população naquele momento. Pode ser aos poucos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sim, para que essa crise não escale para outras situações. Vamos torcer para que não. Vamos torcer para que não. Foi ótima entrevista, professor, muito esclarecedora. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Pode contar sempre com o LabMundo e com o PPGCM, DSM, para qualquer momento que vocês precisarem. É sempre um prazer estar aqui com a CBN. Muito obrigada. Professor Rubens de Siqueira Duarte, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares, da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e coordenador do Laboratório de Análise Política Mundial, o LabMundo. Agora, 10h58.